Não, agora eu vou falar sério mesmo. Agora é sério mesmo, não é piada. Da mesma forma, como a gente está apontando que o Grando foi confiante e seguro nos outros jogos, o Volpi pagou o pênalti de ser o único goleiro do Grêmio na temporada que enfrentou um time de primeira divisão. É uma informação. Isso a gente não pode também tirar. Porque a gente pontou que o Grando foi bem, que nem todo o time foi bem. Vários jogadores, o time reserva do Grêmio foi muito bem contra o Monson. Reserva não, misto. Foi muito bem contra o Monson. Foi todo mundo muito bem. O time contra o Monson foi reserva. Tinha o Aravena só. Não tinha ninguém titular, Só né? Então, Aravena. o time reserva do Grêmio foi bem contra o Monson. Então, assim, o Volpi pegou um time qualificado pela frente. O Grêmio todo sofreu. Não só o goleiro Volpi sofreu. Assim, Parece que a culpa é toda do Não, Volpi. a derrota não passa totalmente pelo Volpi, tá? Acho que todos os jogadores do Grêmio ontem estavam com a setinha pra baixo. Concordo contigo. Acho que só salva ali o Arezo, Acho que fez algumas O treinador boas... também estava conversando com o Tava Diogo com a antes da setinha gente pra entrar baixo. no ar. Mas ele se O mostrou muito treinador, inseguro. quando mexeu, ele deu uma estragada maior Ele abriu do demais time. o time ali. Ele abriu demais o time. Ele Ele fica com o Aravena, Midê, né? O famoso Midê, quando ele papai. fica com Aravena e Pavon, e aí mais o Edenilson ali como volante, aí ficou aberto. Tanto que daí ficou uma o bagunça. Juventude coloca ali o Jean Carlos, né? E aí ele começa a cartear o jogo e no segundo tempo o Juventude toma conta do jogo. Depois que o jogo acaba e um time ganha, quando o jogo tá 0-0 e um time ganha de 2-0, fica mais fácil, é o chamado engenheiro de obra pronta, né? Mas é impressionante nesse xadrez, Diogo. O Diogo é comentarista e tem que pensar sobre isso todos os jogos que ele faz na vida dele. Um mexe as suas peças e nada dá certo, e o outro mexe e tudo dá certo. Jean Carlos entra gastando a bola, o Batalha entra pelo lado, ele faz o gol. Então as coisas começam a acontecer para um time a partir das mudanças e não acontecer para o outro a partir das mudanças. Então, o jogo de futebol, o Vini gosta disso, ele tem 12 camadas, né? É. Às vezes a gente enxerga as 12, às vezes não. Ontem é um jogo com isso. Quando ficou o Vilhaçante, o Edenilson, mais o Aravena e o Pavon, o Grêmio perdeu ali o meio-campo. Perdeu, o espaço começou a aparecer e o Juventude se infartou ali. Eu não Isso quero... aconteceu. eu não- Agora, as mudanças vieram, vê como é que é a rivalidade Grenal. Estava 0-0. Aliás, o Grêmio toma os gols com muitos titulares. Com Aravena, com Pavon, Sim. já tinha Vilhaçante. Cristaldo. O Cristaldo entra 1 minuto depois do primeiro gol. É. Quer dizer, o Quinteiros pensou, rapaz, eu preciso ganhar Não esse dei jogo pé. aqui. Porque o Inter ganhou lá. E aí ele tenta agredir e aí a resposta Eu não quero ser precipitado, mas eu gosto de arriscar antes das coisas acontecerem. E estou falando aqui na minha análise, porque eu vi todo o jogo do Grêmio. Eu não confio em treinador que perde o meio de campo. Não confio em treinador que perde o meio de campo. Para mim é o mínimo. Eu leigo, olho um jogo e digo, mas assim vou perder o meio de campo. Para mim o treinador tem obrigação. Assim, para mim a obrigação do treinador de saber não perder o meio de campo, ele estragar o meio de campo, o adversário pode ter mérito. Ele perder o meio de campo é a mesma obrigação que eu tenho de ligar a chave do meu microfone quando eu vou falar na rádio. Para mim é básico. Não gosto de treinador que perde meio campo assim, ainda mais num jogo assim. Para ver, né, que como o jogo é muito maluco, o Grêmio ele não domina o jogo no primeiro tempo. Em nenhum A momento. bola fica muito mais com o Juventude do que com o Grêmio. Só que o Grêmio tem chances O Grêmio no tem primeiro chance, tempo. podia Sim. ter. Então é louco, né? Aquele gol Se- que o Monsalvo perdeu mudava o se jogo. faz O Gonçalves um perdeu, gol, o Arezo perdeu o gol. sabe? O Grêmio meio que teve uns gols meio Mas ali embaixo. o Juventude E também aí não teve. faz o gol, né? O Juventude Não teve faz gol o gol, anulado, E aí né? tu vai lá e Ah. perde. O Juventude, O Juventude teve teve gol gol anulado do VAR. Teve um ali na momento de linha. trocação ali no primeiro tempo que foi talvez o melhor momento do Grêmio. Que o Grêmio conseguiu criar oportunidades. No início do segundo tempo, chegou ali os primeiros 5 minutos a dar acho que agora vai melhorar. E depois ele sucumbe total quando perde o meio O Grêmio não marcou em Sucumbe bloco, né? total. O primeiro gol do Juventude parecia, assim, não quero exagerar aqui, eu tô falando só desse gol, mas parecia o Grêmio do ano passado. O Vilhaçante ficou Não, teve olhando momentos- ali, teve momentos bem o João bagunçados, Lucas assim. ficou parado, Cara, olhando, esse... toque de passes, o Enio virou um, Essa imagem do A gente João tem os Lucas, melhores momentos aí. Pode Ficou rodar, ruim, né? por favor, os Com a mão na melhores cintura. momentos. A gente já vai vendo tudo aqui que aconteceu em Caxias do Sul. Entre Juventude e Grêmio, o Grêmio perdeu a invencibilidade. Pelo menos teve um galetinho. Não teve, a gente saiu de lá, era meia-noite e pouca do Alfredo Jaconi, já estava tudo fechado. Já estava com a cabeça desse tamanho, fui direto pro hotel, né? É. Não comi nada, deixei pro café da manhã hoje, eu fui pé da vida direto pro hotel. Mas a imagem do João Lucas desistindo da jogada é do treinador ou qualquer pessoa do Grêmio sentado do ladinho dele e dizer assim, olha aqui meu querido, ó, isso aqui nunca mais pode acontecer. Mas nunca mais pode acontecer. Tu pode ser ruim, mas tu não pode ter preguiça.
Tá? Tu pode ter uma qualidade técnica lá embaixo, o torcedor do Grêmio aceita, mas o torcedor do Grêmio nunca vai aceitar preguiça. Alguém que desiste de jogada. Botar a mãozinha na cintura, João Lucas, aí tá de sacanagem. E depois que a bola entra, Aí ainda tá de reclama, sacanagem. né? Fala assim, pô... né? Como Não, se só um fosse- pouquinho. Não, o Vilhaçante também ficou vendido, ficou assim, sem chegar em ninguém, não encontrou o marcador, não encontrou a marcação zona. O Grêmio deu um espaço que ele não estava dando. Isso aí é problema de todos. A Aravena não marcou, o Pavão voltou a ser um Pavão que não marcava, que não acompanhava a lateral. Ah, o Grêmio tava em outra O rotação Pavão ontem. voltou a ser o Pavão. É, isso aí. Mas, o Diogo, Pavão Eu voltou a ser o entendo, Pavão. Vini, que o técnico não tem outras alternativas, que eu entendo. Mas será que não tem ninguém que talvez possa fazer um papel um pouco melhor do que o Pavão? É engraçado Diogo? essa Ele pergunta está pedindo surge. ponteiros por isso, né? É. Está Não, pedindo ele- ponteiros. não, Tá Pois pedindo é, mas ele vai lá pro contratações. microfone, ele pede todos. Aliás, o presidente Alberto Guerra estava lá no Planeta Atlântida, lá no lounge, eu conversei com ele. Eu falei, pô, o cara tá cobrando. Ele falou, pois é, o cara tá cobrando. Essas coisas aí. Lembra que o Kudê ficava cobrando jogador no microfone também? Zagueiros. Chegando uma hora que o dirigente fica Mas de é, saco que, cheio. mas é que, olha só, só um pouquinho. Fevereiro, gente. Fevereiro o Grêmio não tem um lateral esquerdo titular pra Esse eu botar a acho o problema jogar. mais grave. Não, não tem um é, lateral esquerdo titular. Não Tentou- dá. tentou Aí tem que contratar Tem um improvisar. lateral esquerdo, ponto. É. Titular, não titular. Exato, bom, ponto. ruim, Aí não tem que um lateral improvisar um esquerdo. guri da É, base. e não tem o Reinaldo desde o dia 31 de dezembro. Tá, E mas já por se que, né? sabia que não ia ter o Reinaldo, A né? gente concorda com o Grêmio ter começado o jogo, embora o placar tenha sido construído no segundo tempo, em ter começado o jogo poupando jogadores contra o Juventude, depois de ter em tantos Bom outros... ponto, que eu discordo categoricamente Exato, pra- pelo simples fato que o Juventude é um time de Série A. Exato, pra mim não fez nenhum sentido. Ai, mas tem o Grenal no final de semana, Não, meu pra mim amigo. também não fez sentido. Ah, O mas Grenal é que eu agora, acho que- olha como ficou o Grenal Eu pro ouvi alguém Grêmio. na rádio, Vini, aí me desculpe, Diogo, que eu não tô lembrando quem é que falou isso, tá? Alguns dos nossos companheiros, um comentarista falou isso. O Grêmio tratou o jogo contra o Juventude como um ritual de passagem. É um ritual de passagem pro Grenal. Não, é o Juventude. O que a gente discutiu É o foi se o Juventude, é o Grêmio... Jean Carlos do banco. Se o Grêmio talvez não devesse poupar ou segurar jogadores, administrar cargas contra o São Luís, no 5-0, para depois colocar força máxima no jogo aí contra o a coisa Juventude. começou a ficar E aí Então, vem a time discussão. bem reforçado aqui. É. Para ver quem é que tá o mais É, cansado de todos. isso. Tá, ou então, Vilhaçante pendurado. Dodge Não- também. Não vai jogar. É. Dodge pendurado. Vamos dar uma segurada. Aí, ok, porque esses caras vão jogar o Grenal. Agora, os outros... Porque aí veio a discussão assim, que a questão é a recuperação de um jogo para o outro. Se tu tem time força máxima contra o Juventude, o tempo de recuperação até o Grenal não seria suficiente, aí o time titular teria problemas. Só que... Enquanto o adversário se pouco. bem que isso até para os fisiologistas, isso assim, há dúvidas. Mas assim, tu tem 5 substituições para fazer. O Cristaldo, por exemplo, contra o São Luís, na arena, o Grêmio tocando 5, podia ter sido 6-7, ele sai lá a 30 do segundo tempo. Cara, podia ter saído antes. E sabe, podia administrar isso. Daqui a pouco não precisa jogar com tantos titulares contra o São Luís, vai tirando um pouquinho e leva um time mais forte contra o Juventude.